Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E o tema do nosso vídeo de hoje é justamente CLIL. O que é CLIL? Se você é um professor que trabalha numa escola que adotou o programa CLIL, e você está envolvido no programa, aí sim que você tem que assistir esse vídeo e saber o que é CLIL. Mas mesmo que você não esteja envolvido num programa CLIL na sua escola, é bom também saber, porque é um programa que tem crescido e que mais cedo ou mais tarde vai gerar uma demanda para um conhecimento e uma atualização de nós, professores, com relação ao que é, como se ensina, até para a gente poder indicar ou não a outras pessoas, não é mesmo? Então, vamos começar pelo princípio. O CLIL é um novo método? Bom, CLIL significa Content and Language Integrated Learning, ou seja, aprendizagem que integra conteúdo com língua. Então, as pessoas que desenvolveram essa terminologia CLIL, os estudiosos que criaram esse termo, eles não conceberam o CLIL como um método, mas sim como uma abordagem de ensino. Até porque existem muitos métodos, muitas formas de se implementar o CLIL. Um argumento que eu ouvi, que eu achei muito válido com relação ao CLIL ser uma abordagem, é o fato de que a gente não está falando de ensino de língua, nós estamos falando de se integrar conteúdos com língua. Então, muito da metodologia de ensino vai depender de qual conteúdo a gente está integrando. Então, por exemplo, se nós estamos ensinando ciências através do idioma inglês ou espanhol, o que for, então esse tipo de planejamento, de metodologia, ele vai ser diferente de o ensino de, por exemplo, matemática ou geografia através do mesmo idioma. Quando se diz aqui a gente vai tratar o idioma como inglês porque esses vídeos estão voltados à preparação para o teste TKT-CLIL. Então a gente vai focar mais no inglês. Mas essa língua pode ser qualquer outro idioma. Há vários programas CLIL em vários idiomas do mundo, o que é muito interessante. E mostra aí a versatilidade dessa abordagem. Então, o CLIL é descrito às vezes como abordagem ou método. Muita gente fala do CLIL como método, mas quanto mais se estuda o CLIL, menos se caracteriza o CLIL como método, e sim mais uma abordagem, porque as pessoas entendem que a metodologia vai depender muito da disciplina que está sendo ensinada, mesmo? Então, isso leva a gente ao segundo tópico, segundo o qual o CLIL incorpora metodologias de diferentes disciplinas, envolve linguagem ou língua, mais o conteúdo curricular. Isso tudo a gente já falou. Então, o CLIL pode ser adequado a uma segunda, terceira ou uma língua adicional. Há países em que se fala, em que se diz ainda segunda língua, terceira língua, mas hoje se diz muito língua adicional, ou seja, pode ser a segunda, a terceira, mas é uma língua extra. Ou então língua-alvo, pode ser também um termo bem comum quando se trabalha CLIL. E o CLIL pressupõe altos níveis de apoio e um forte conhecimento pedagógico. É um tipo de ensino que envolve você dominar como se ensina uma língua junto com o conteúdo. Então, a pedagogia só do ensino do conteúdo ou só do ensino da língua não vão servir. Então, se você é um bom profissional de conteúdo, então você tem que buscar um apoio para ensinar a língua. E se você é um bom profissional de língua, você tem que buscar um apoio para ensinar o conteúdo. Isso é um pré-requisito fundamental para que o CLIL tenha qualidade e seja efetivo. E o CLIL funciona? Bom, no livro da Kay Bentley, que é um livro muito utilizado para se preparar para o TKT-CLIL, há alguns dados sobre isso. Pesquisas indicam que alunos que estão no programa CLIL têm mais confiança não só com o idioma não nativo, mas também com o próprio idioma. Ou seja, desenvolve-se uma certa facilidade linguística do aluno, pelo fato de se estar ensinando conteúdo no segundo idioma. O vocabulário que os alunos desenvolvem se estende mais nos dois idiomas, não só na L1, como também na L2. L1, no caso, a língua nativa, e L2, a língua-alvo ou adicional. E o CLIL tem gerado maiores níveis de proficiência desses alunos, e o conhecimento disciplinar dos alunos é comparável. Isso é interessante, porque estudos anteriores de educação e programas bilíngues indicavam que os alunos deixavam muito pouco a desejar,
mas eles deixavam alguma coisa a desejar no desenvolvimento lexical, né, do léxico da língua. No caso da língua nativa, tanto estrangeira. Mas os estudos de Clio indicam que essa deficiência não prevalece. E aí, né, segundo essa obra que a gente citou, que é o livro da Kay Bentley, no caso. Bom, e como o Clio é oferecido? Bom, há duas versões aí. Há uma versão que a gente chama de Soft Clio e outra versão que a gente chama de Hard Clio. E o que muda em cada uma dessas versões é o enfoque. Então, o Soft Clio, ele enfoca mais a língua e menos o conteúdo. E o Hard Clio tende a enfocar mais o conteúdo e menos a língua. Muitas pessoas não gostam dessa caracterização, muitos profissionais, porque eles falam que são extremos, né? E o ideal é você chegar num equilíbrio entre conteúdo e língua. Mas os programas de Clio mais eficientes tendem a ir um pouco mais para o conteúdo, né? Porque isso gera mais um desenvolvimento de vocabulário acadêmico e etc., coisas que a gente vai tratar com mais detalhe depois. A maior parte das versões de Hard Clio, de Hard Clio, inclui imersão parcial. Aqui no Brasil você vê casos em que a escola tem algumas horas de aula semanais que são dadas no Clio, né, e é uma imersão parcial. Há casos em que há imersão total, o aluno só vê todo o conteúdo no idioma adicional ou alvo. Né, e os cursos podem ser curtos, né, de 15 horas para um semestre, ou então pode durar todo o semestre ou todo o ano. Isso também é importante. E o Clio ele pode ser levado, né, adiante pelo profissional de conteúdo ou pelo profissional de idioma. Tanto você vê professores de inglês que estão dando disciplinas na aula de inglês e professores que dão aula de uma disciplina dando parte do seu conteúdo em inglês. E há casos, que são os melhores casos, o que se tem melhores resultados, é que são os que os professores planejam juntos, né? Eles planejam as aulas juntos e dão essas aulas em conjunto. Né? Então, os princípios principais do Clio são denominados 4 Cs, the 4 Cs of Clio, os 4 Cs do Clio. Né? Eles são, em inglês, Cognition, Culture e, na outra página, Communication and Content. Então vamos voltar aqui para a gente explorar cada um. O que é Cognition ou cognição? Bom, a gente está falando de habilidades cognitivas, né, de thinking skills, habilidades do pensamento mesmo, né, de você refletir, pensar, analisar coisas. E envolvem, para quem estudou Bloom's Taxonomy, né, envolve HOTS and LOTS, que são Higher Order Thinking Skills e Lower Order Thinking Skills. Ou seja, são aquelas habilidades, né, da taxonomia do Bloom, que dizem respeito aos baixos níveis de cognição e aos altos níveis de cognição. É importante o professor começar desde baixo e subir, né, para que o aluno possa ser cada vez mais desafiado, no caso. Culture, cultura. Né, essa parte do Clio desenvolve atitudes mais abertas dos alunos, mais plurais, mais de inclusão, né, e perspectivas locais e globais. Né, você não só estuda o local, mas você conecta o local com o global. Né, como que o que eu faço, a economia da minha região, os hábitos ambientais das pessoas da minha região impactam o globo como um todo. Né, e vários outros aspectos e domínios da vida também. Né, e o multilinguismo faz parte desse enfoque cultural do Clio. Com relação à communication, à comunicação, você tem uma produção linguística intensa, né? É um enfoque, uma abordagem que envolve o ensino colaborativo, pedagogias colaborativas, para que os alunos conversem mais entre si e usem mais a língua padrão, a língua alvo. E você tem um Student Talking Time, que é esse STT, maior do que o Teacher Talking Time. Né? Então são metodologias que evidenciam a participação do aluno, né? E o aluno ele tem que participar, ele tem que utilizar a língua muito mais que o próprio professor em sala de aula. Né? Então, ensina o professor, através de pedagogias adequadas, a diminuir o tempo de apresentação, de fala, e aumentar o tempo de colaboração e de comunicação entre os próprios alunos para que eles desenvolvam o idioma. Porque sem a prática não há o desenvolvimento, como a gente sabe. E conteúdo, bom, qualquer disciplina pode ser ensinada através do Clio. Né? O Clio você tem desde psicologia até matemática, passando por geografia, ciências.
E o ensino do CLIL em várias escolas, ele perpassa todo o currículo, e não só uma ou duas disciplinas. Há escolas, sim, que adotam o CLIL, né, como uma abordagem para uma ou duas disciplinas. E há escolas que usam o CLIL para todas as disciplinas, né? O CLIL ele é usado para todo o conteúdo, todo o currículo. Então, falando-se a linguagem CLIL, né, quais são alguns dos termos chaves aí do CLIL? Bom, primeiro, BICS and CALP. BICS significa Basic Interpersonal Communication Skills, ou seja, são aquelas habilidades que você desenvolve para qualquer idioma. Né? Você conversar, pedir as coisas, comunicar necessidades básicas. Essa é a linguagem conversacional básica. Isso que significa BICS. CALP diz respeito à linguagem acadêmica, né? Então significa Cognitive Academic Language Proficiency, ou seja, a proficiência acadêmica, é de você saber os termos de uma disciplina. Se você está ensinando matemática, como é que você fala frações em inglês? Né? Você simplificar uma fração, você multiplicar uma fração. Esses são termos bem do conteúdo, que dizem respeito à linguagem acadêmica. Nas ciências, por exemplo, o que é uma adaptação animal, como acontece a evolução, então são termos mais acadêmicos que o aluno tem que dominar também na língua padrão. Aliás, na língua alvo, né, no caso da nossa língua. E esses são os termos ligados às habilidades linguísticas do CLIL. E no que diz respeito a outros quesitos de língua, nós temos aí Content Obligatory Language, ou seja, que são as palavras, estruturas ou funções linguísticas que são essenciais para a lição e para a disciplina. Ou seja, é a linguagem obrigatória para aquele conteúdo, né, traduzindo-se aí literalmente. E você tem Content Compatible Language, que é a linguagem que é compatível ao conteúdo, ou seja, a linguagem usada para a disciplina e para a comunicação usual. Né? Ou seja, você fala no dia a dia, mas você usa em praticamente todas as disciplinas. Abre o livro na página tal, forme um grupo com tantas pessoas. Isso são linguagens que têm a ver com o funcionamento de uma sala de aula, mas que perpassam aí as disciplinas. E translanguaging, que é você ficar mudando, é também chamado de code switching, a mudança de código, né, entre uma língua e outra. Ou seja, no Brasil significa falar um pouco em português, aí mudar para inglês, aí voltar para o português e ficar emendando e buscando essas palavras de um e outro idioma e mesclando esses idiomas, não é mesmo? Esses são termos muito usados na abordagem CLIL. E, para quem quiser aprender mais, esse é um documento grátis, que é disponibilizado pela Cambridge Assessment English e que contém, né, toda a informação que a gente divulgou nesse vídeo e muito mais, para quem quiser aprender. E esse muito mais vai estar presente nos próximos vídeos. Então fiquem com a gente, assinem, indiquem os vídeos, demonstrem se vocês gostaram ou não através do like, né, e ativem o sininho aí para que vocês possam assinar o canal e participar com a gente dos próximos vídeos que vão sair. Muito obrigado e até a próxima. E não percam os outros vídeos do nosso canal, sejam em português ou em inglês, para você aprender mais sobre o TKT CLIL Test.